Cristologia é a área da teologia que lida com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Por que nós deveríamos estudar então Cristologia? Parece uma pergunta até óbvia para nós cristãos, mas, como alguém já disse, o óbvio às vezes precisa ser dito. É importante, às vezes, reafirmar o óbvio, não é? Veja só, como que nós podemos responder isso? Eu poderia ir para várias áreas, mas eu prefiro focar em algumas coisas iniciais e depois focar em um texto de Paulo que talvez nos ajude a pensar um pouquinho na importância da cristologia. Nos meus comentários iniciais, eu diria que um ataque à pessoa de Cristo é um ataque ao Evangelho, o próprio Evangelho, que é as boas novas de como em Cristo Deus nos reconciliou consigo mesmo e sobre o qual a vida cristã é edificada. Este é o Evangelho. E um ataque a Cristo é um ataque a este Evangelho. Portanto, não é possível desfrutar de Deus sem um conhecimento verdadeiro do Salvador Jesus Cristo. Pois quem vê a Cristo, disse o Senhor Jesus em João, vê o Pai. Ninguém pode afirmar que conhece verdadeiramente a Deus se não conhece verdadeiramente o seu Filho. Esses são os meus comentários iniciais. Como que nós podemos ver isso em um texto bíblico que talvez condense tudo o que nós falamos e tudo o que nós poderíamos, em um breve momento, falar sobre a importância da cristologia? Eu quero ler com você Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20. Esta carta é uma das cartas, não é uma das cartas, é a carta mais cristológica do apóstolo Paulo, mais cheia de verdades sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo meio que resume o evangelho que ele está relembrando os seus irmãos, os nossos irmãos colossenses, nos versos 15 a 20. Ele diz assim sobre Cristo: Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Como Jesus nos diz em João, é impossível ver a Deus sem que nós vejamos primeiro o Senhor Jesus, sem que nós vejamos a Deus refletido em Cristo, seu Filho. Paulo continua, ele é o primogênito de toda a criação. Como João inicia o seu evangelho, no princípio era o Verbo. No princípio de toda a criação, ele já estava ali, era pré-existente, pois nele Cristo, este ser, o Filho de Deus pré-existente, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Perceba o que Paulo fala, ele usa 3 preposições importantes. Ele inicia o verso 16 dizendo, pois nele foram criadas todas as coisas. Como João também nos lembra no capítulo 1, versos 2 e 3, é através de Cristo que tudo que foi criado em Gênesis 1 foi criado. Ele é o Criador, o co-criador de todas as coisas. Nele tudo foi criado. Através dele, e Paulo acrescenta algo novo aqui nos textos do Novo Testamento. Tudo foi criado para Cristo. Ele é o alvo, ele é o objetivo de tudo que foi criado, seja seres visíveis ou invisíveis, da menor partícula ao maior planeta, a maior das galáxias, todo o universo foi criado para a glória desse Cristo que nós estudamos na Cristologia. Paulo nos diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Não apenas ele criou todas as coisas, como ele sustenta tudo que há. Tudo. Como Abraham Kuyper uma vez falou sobre cada centímetro quadrado deste universo, o Senhor Jesus pode dizer com clareza, firmeza e verdade, é meu. E é ele quem sustenta, inclusive seres espirituais malignos estão submissos à autoridade do nosso Senhor Jesus. Paulo continua, ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Veja, tudo aquilo que foi criado pelo Senhor Jesus foi corrompido pelo nosso pecado. E como que Deus lidou com isso? Através de Cristo Jesus mais uma vez. Paulo nos diz que ele é o cabeça do corpo, da igreja.
Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, o primeiro da ressurreição dos mortos, para em todas as coisas ter a primazia, a supremacia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Uma vez que o mundo foi corrompido pelo pecado, é Cristo que vem e, através da sua obra na cruz, ele reconcilia tudo, aquele estado inicial de unidade e harmonia para Deus. Noutras palavras, nesse texto, Paulo resume o evangelho que fala de Cristo como o eixo unificador de toda a realidade. Você não gostaria de passar a eternidade aprendendo sobre esse Senhor Jesus? Se nós tivéssemos que detalhar o porquê de estudar Cristologia em outros aspectos, tudo que nós falamos e tudo que Paulo fala nesses versos resume o enredo das Escrituras, da criação à consumação final. Cristo é a chave hermenêutica para o entendimento do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo aponta para ele, o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo. Toda a história da salvação tem um clímax em Cristo Jesus. Como eu disse inicialmente, ele é a essência da nossa fé. Somos salvos mediante a nossa fé em Cristo e pregamos somente a Cristo crucificado. É através dele que nós conhecemos e entendemos a soteriologia, a maneira como nós somos salvos, a gravidade do pecado, a nossa nova identidade em Cristo em união com Ele, que nós entendemos a realidade da igreja, o porquê da igreja, o objetivo da igreja e a consumação final de toda a história e da igreja de Cristo Jesus. Por último, e jamais exaurindo tudo que se tem a falar sobre isso, há uma razão apologética para nós estudarmos Cristologia. Sendo a essência do Evangelho, o próprio Evangelho, nada tem sido mais atacado ao longo da história da Igreja do que as verdades a respeito do nosso Senhor Jesus. E todos nós precisamos estar preparados para responder a todo aquele que nos pede a razão da esperança, Cristo Jesus, que há em nós.